Ganhou, mas não levou, uma corrida onde a Mercedes dominou e Lewis Hamilton conquistou mais uma vitória pela desclassificação de seu companheiro de equipe. Os destaques do GP da Bélgica vamos contar no vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos, começando com os destaques do GP da Bélgica, e eu vou começar hoje falando da corrida e da Fórmula 1 como um todo. Primeiro destaque positivo foi para a corrida, foi uma corrida muito movimentada, com muitas opções de estratégia e que gera aquela indefinição que a gente gosta, né? Com carros de mais de uma equipe disputando diretamente a vitória, disputando diretamente a pole position, e foi uma corrida muito emocionante. Pode não ter sido assim uma corrida com grandes ultrapassagens, com grandes disputas né, de posição, mas gerou né, aquela expectativa, aquela coisa que prende a gente que está assistindo na TV para poder ver o que vai acontecer, né? Não é aquelas corridas que o cara larga na frente, dispara, na metade da corrida a gente já sabe quem vai ganhar. Não, foi uma corrida que se desenvolveu de uma forma muito interessante por conta da questão dos pneus que estavam degradando muito, né? O asfalto de Spa-Francorchamps, ele tinha duas camadas, vamos dizer assim, uma parte que era até visivelmente, né, dava pra gente diferenciar uma parte mais clara, que era muito abrasiva, uma parte mais escura que era um pouco menos, mas que a administração dos pneus, como que o manejo dos pneus fazia muita diferença. Era uma pista onde o undercut estava muito forte, então a gente viu muita das estratégias, né? Ou seja, o piloto estava na frente, daqui a pouco ele parava primeiro para tentar dar o undercut, daqui a pouco a outra equipe respondia, e um final de corrida emocionante, onde o George Russell surpreendeu ali na sua estratégia, chegou na frente, e a gente viu os três primeiros chegando praticamente juntos, aí com uns 2-3 segundos de intervalo, o quarto, o quinto, o sexto também chegando praticamente juntos, numa disputa, numa perseguição muito bacana, e então isso foi aí um ponto positivo. A Fórmula 1 realmente está numa fase muito de boas corridas, de variedade de vencedores, de indefinição, né, da corrida sempre chegar no final ali, a gente sem saber quem vai ganhar, de ter opções, de ter uma disputa real pela vitória, e é isso que a gente quer ver, né? Independente do campeonato, tá ali com o Verstappen tá se encaminhando ainda para levar o título, mas as corridas estão interessantes, estão gostosas de assistir, estão assim gerando aquela dúvida, aquela incerteza em todos que assistem, e isso é muito bom para a Fórmula 1. E um outro destaque que eu vou dar para a Fórmula 1, mais especificamente também falando do GP da Bélgica, foi que eles diminuíram a zona de DRS, o tamanho da zona de DRS ali no GP da Bélgica. Eles diminuíram em 75 metros a zona de DRS ali na reta Camel. É claro que a gente viu algumas ultrapassagens na reta Camel ali ainda, que o cara abria o DRS e passava sem muita dificuldade, né, muito também, claro, em conta da diferença de pneus, mas a gente viu, né, no próprio final da corrida, que essa diminuição do tamanho da reta, ela deu uma dificultada, né? Fez com que, por exemplo, o Lewis Hamilton não conseguisse ultrapassar o Russell no final, o próprio Norris com o Verstappen, e isso é um ponto positivo para a Fórmula 1, porque parece que ela começou a entender que ok, assim, continuo sendo contra o DRS, eu tiraria o DRS, ou pelo menos eu mudaria a forma como ele é usado, mas em contrapartida você vê que a Fórmula 1, tá ok, o DRS vai nos ajudar a dar mais ultrapassagens, um número maior de ultrapassagens, mas também acho que a gente precisa ter um pouco mais de qualidade nas ultrapassagens. Então eles estão ajustando as zonas de DRS de acordo com a pista, e no GP da Bélgica foi uma boa redução. Acho que, claro, sempre pode melhorar mais, mas eu acho que foi um ponto positivo para a Fórmula 1, sim, reduzir o tamanho do DRS e tá entregando aí ótimas corridas. Então, primeiro destaque positivo para a Fórmula 1. Segundo destaque positivo foi para o vencedor que não levou, George Russell. Que corrida do George Russell, né? Como que ele conseguiu fazer, administrar, assim, foi uma aula de administração de pneus, né? Eu falei aqui que era uma pista onde cuidar bem dos pneus fazia toda a diferença, porque era uma pista altamente abrasiva, altamente que estava desgastando os pneus, o undercut era muito forte. O George Russell ele parou na volta 10, que na mesma janela onde todo mundo parou
para fazer o primeiro pit stop. Era uma corrida onde era para fazer 2 paradas, e o George Russell chegou ali mais ou menos na volta 27, 28, né, onde todo mundo estava fazendo a segunda parada. Por exemplo, o Hamilton parou na 26, o Piastri parou na 30, o Leclerc parou na 25, o Verstappen parou na 28. O Russell chegou na volta 27 e ele mandou no rádio, falou, olha, e se a gente fizer uma parada? Porque, na verdade, essa era a única chance que ele tinha, realmente, de fato, de conseguir uma vitória, sendo que ele se classificou um pouco mais atrás, estava ali no meio do pelotão, estava todo mundo muito junto, então seria difícil ele tentar fazer uma escalada de passar todo mundo usando a mesma estratégia. Então ele partiu dele ali, pelo menos que a gente viu no rádio, ele perguntou, olha, se a gente fizer uma parada só, e ele foi ficando, ele chamou para ele a responsabilidade de fazer uma parada só e conseguiu administrar muito bem os pneus. Ele andou com 34 voltas com os pneus duros e, enfim, conseguiu aí não permitir em nenhum momento que o Hamilton de fato o atacasse. Ele estava virando rápido com aqueles pneus duros mais desgastados. Então foi assim, foi uma aula de pilotagem do George Russell, belíssima atuação do Russell, que, enfim, conquistou na pista a vitória, mas, infelizmente, acabou sendo desclassificado, né, por uma questão técnica, e questão técnica é aquela coisa, né, não tem interpretação, não tem, é ou não é. E eu vou explicar para vocês agora por que o Russell foi desclassificado e alguns fatores que podem ter levado a essa desclassificação. A desclassificação do Russell foi o seguinte, foi pela questão do peso mínimo, né? O peso mínimo exigido por regulamento é de 798 quilos do carro com o tanque vazio. O que aconteceu? Quando eles fizeram uma primeira pesagem, o carro estava no peso. Só que essa pesagem oficial, ela tem que ser com o carro drenado, ou seja, sem nenhum combustível. Quando foi feita essa primeira pesagem, o carro ainda estava com combustível. Aí quando tirou o combustível, viu que o carro pesava 1,5 kg abaixo do peso. Pô, mas como assim? Como que a Mercedes erra isso? Tem algumas explicações. Primeira explicação, possível explicação da Mercedes, é por conta da estratégia de uma parada. Porque assim, quando você os pneus ao longo da corrida, ele perde peso, ele vai se desgastando e ele vai perdendo peso. Como a estratégia inicialmente seria para o Russell fazer 2 paradas, então eles não consideraram essa questão assim de vamos fazer uma parada e tal, né? Eles calcularam, digamos assim, a perda de peso dos pneus pensando numa estratégia de 2 paradas. Como o Russell, como eles mudaram a estratégia no meio da corrida, esse pneu com 34 voltas, ele foi desgastando mais e perdeu mais volume, mais peso, que fez a diferença no final. E tem um outro fator também que ele é interessante e é particular do circuito de Spa-Francorchamps, que é o seguinte: em Spa-Francorchamps, por ser uma volta muito longa, os pilotos não dão a volta da vitória, eles recebem a bandeirada, fazem a primeira curva e já entram no pit lane. E isso também pode ter sido um fator que, entre aspas, prejudicou o Russell. Por quê? Porque quando os pilotos acabam a corrida, o que os pilotos geralmente costumam fazer? Eles costumam andar numa velocidade mais lenta, né, na volta de retorno ali para os boxes, e eles vão passando pela pista, em locais sujos da pista, justamente para quê? Para o pneu ir pegando sujeira, pegando né, pedaço de borrachinha de pneu que ficou na pista, de repente folha de árvore que cai, eles vão pegando isso para isso grudar nos pneus, para que quando chegue na pesagem, o carro fique mais pesado. Isso é uma estratégia, isso é uma coisa que é normal na Fórmula 1. Você pode perceber, acaba a corrida, os pilotos, quando eles vão dar a volta da vitória, eles costumam passar pelo lado sujo da pista. Então o pneu tá mais frio, tá quente, mas eles andam numa velocidade mais longa, então eles vão passando em cima das borrachinhas, aquelas borrachinhas vão grudando. E isso faz com que o peso do carro fique maior na hora da pesagem oficial. Então, por conta também da Bélgica não ter essa volta completa que eles dão na pista, o Russell não pôde fazer isso, não pôde passar ali, recuperar o peso perdido pelos pneus, e isso também acabou acarretando a desclassificação. Então foram possivelmente esses dois fatores. O fato da estratégia de uma parada ter sido mudada durante a corrida, não ter sido pensada antes, e o fato de não ter a volta da vitória, que faz com que os pilotos consigam ganhar mais peso com os pneus. Segundo destaque positivo para o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, né, que acabou vencendo a prova, fez uma boa corrida, largou bem, conseguiu manter um bom ritmo e conseguiu aí a sua segunda vitória na temporada. Né, destaque também para a Mercedes, né, porque, poxa, das últimas 4 corridas a Mercedes ganhou 3,
Então é um indicativo realmente de que a Mercedes parece que encontrou ali finalmente conseguiu se acertar nesse regulamento, e uma belíssima vitória do Hamilton, né? Assim, chegou em segundo na pista, seria uma dobradinha da Mercedes, e uma vitória do Hamilton, mais uma vitória do Hamilton, realmente tá. Eu fico pensando no Hamilton, será que o Hamilton fica pensando assim, meu Deus, e agora? Tô indo pra Ferrari? Que será, hein? Que será que ele deve estar pensando na cabeça do Hamilton? E falando em Mercedes, até tem uma outra coisa, eu até brinquei nos grupos ontem, mas eu não duvido não, viu? Que é a possibilidade do Verstappen começar a pensar seriamente em ir para a Mercedes. Porque as coisas na Red Bull estão meio turbulentas, o carro já não é mais aquela Brastemp, né? Como para quem é mais antigo vai lembrar dessa propaganda. A situação lá, o clima lá na Red Bull não tá legal desde o começo do ano, tem aquela coisa do Christian Horner com o Helmut Marko, e o pai do Verstappen de não se dar bem com o Christian Horner, o pai do Max querer que o Verstappen saia da Mercedes, e com essa situação, querer que o Verstappen saia da Red Bull, e com essa situação a Mercedes está melhorando, a Red Bull já não está mais naquele domínio todo, o clima já não está legal. Eu, sinceramente, eu não duvido, viu? Eu não duvido que a gente tenha uma bomba aí do Verstappen de repente ir para a Mercedes. E seria sensacional, né? Seria sensacional. A gente vê, né, duas mudanças tão grandes assim, né? O Hamilton para a Ferrari e o Max na Mercedes. Eu, sinceramente, torço para que isso aconteça. Seria muito legal. Fora também tem a questão dos motores de 2026, né? A Mercedes parece que ela está num caminho melhor de desenvolvimento dos motores para 2026. É digamos, uma empresa mais confiável no sentido de fabricação de motores quando muda o regulamento. Lembra de 2014. Já a Red Bull vai começar a fabricar seu próprio motor, não vai ter mais aquele apoio da Honda, que agora vai para Aston Martin. Então eu não sei, sinceramente eu não sei não. Eu não duvido que de repente o Max Verstappen possa aceitar e ir para a Mercedes. Vamos aguardar. Terceiro destaque positivo vai para o Oscar Piastri. Que corrida do Piastri também, hein? Que corrida. Chegou ali na briga para brigar pela vitória. Talvez se ele não tivesse perdido ali um pouco de tempo ali com o Charles Leclerc, inclusive destaque positivo para o Leclerc também nas defesas de posição dele. Ele defendeu a posição, conseguiu segurar o Piastri por uma volta. E até quando o Piastri ultrapassou o Leclerc, que foi uma belíssima ultrapassagem ali por fora, o Leclerc, ele valorizou a ultrapassagem do Piastri, vamos dizer assim, porque ele conseguiu, defendeu, deu o lado de fora pro Piastri, deixou para frear ali também no final, e foi uma ultrapassagem meio que na marra ali do Piastri, belíssima ultrapassagem, belíssimo desempenho do Oscar Piastri, tá pilotando muito, tá, né, confiante agora. É aquela coisa, né? Que dupla de pilotos que a McLaren tem, né? Que dupla de pilotos que a McLaren tem, e parece que o Piastri realmente agora despertou mesmo todo aquele talento que a gente sabe que ele tem. Então, belíssima corrida do Piastri, mais uma, né? Subiu agora para a segunda posição da corrida. Belíssimo resultado do Piastri, belíssimo desempenho, e eu falo, de repente ali se ele passa o Leclerc de primeira, eu não sei não, se ele pelo menos não tentaria ali atacar o Hamilton ali na última volta ali para tentar, quem sabe, ganhar a posição do Hamilton, que depois poderia até virar vitória para ele, né? Mas belíssima corrida do Piastri, destaque positivo para ele também. Outro destaque positivo que eu vou só citar aqui mais pelo resultado do que necessariamente por um grande desempenho, apesar de ter largado em 11º, mas conseguiu o resultado, o Max Verstappen conseguiu um quarto lugar, conseguiu chegar à frente do Norris, que pensando em campeonato é o objetivo dele, né? Ficou ali, digamos, né, administrando a corrida dele, até a sua conversa com o engenheiro foi mais amistosa, ele perguntava ali, não estava mais agressivo, como na Hungria, e pro campeonato foi bom, abriu mais vantagem pro Norris, que acho que é nisso que ele tem que pensar a partir de agora. Antes de continuar com os destaques, só passando aqui o resultado do bolão do Botequim. Olha só, o Diogo Colares acertou ali, 4 acertos, acertou, o Hamilton acertou, o terceiro foi o Leclerc, acertou o Verstappen, acertou o Carlos Sainz, levou essa etapa, depois Ricardo Banniman em segundo, Rogério Silva em terceiro, Cristiano Stolano em quarto, Marcos Andriotto em quinto, eu em sexto, Fernando Bruno em sétimo, Marlon Girola em oitavo, Isaías Luiz em nono e André Brulo em décimo. Foram os 10 que pontuaram nesta etapa. Classificação do nosso bolão sprint, né, que é o nosso bolão só da Hungria até Singapura. O Diogo Colares
tá liderando, porque ele ganhou as 2 últimas etapas, 50 pontos, tá levando a camiseta por enquanto. E na classificação geral, os 5 primeiros são Thiago Borg, 155, André Algau, 136, 133, Ricardo Banniman, 131, Henrique Alves, 108, Rogério Silva, 106, seriam hoje os que estariam levando a premiação. Então, se você quer participar do Bolão do Botequim, só clicar aqui em Seja Membro aqui no YouTube, torne-se um apoiador do canal, que você, além de nos ajudar, você também participa do nosso Bolão do Botequim. Começando com os destaques agora os destaques negativos do GP da Bélgica. Eu vou começar com o Lando Norris, não que eu acho que o Lando Norris foi mal, não é isso, ele se classificou bem, só que eu acho que a largada do Lando Norris, mais uma vez ele largou mal, tava ali largando em quarto, estava em oitavo no final ali, e também um destaque negativo porque não ter conseguido passar o Verstappen ali no final, né, ou seja, ele tava com um pneu mais novo, tudo bem que ele tava com um pneu duro, o Verstappen tava de pneu médio, mas no final ele tinha uma condição de pneu melhor, e poderia ter atacado, ter tentado passar o Max Verstappen ali, pensando no campeonato, e não conseguiu, né? Então para ele foi ruim, foi uma corrida mais uma vez, onde ele largou na frente do Verstappen, bem à frente do Verstappen, e chegou atrás, e ou seja, se ele sonha com alguma coisa de campeonato, mais uma corrida desperdiçada, mais uma corrida onde em vez dele descontar pontos, ele tem pontos descontados, e fica cada vez mais longe de pensar em brigar pelo campeonato, né? Então assim, o Norris devia estar ali no lugar do Piastri, junto com o Piastri, porque ele largou na frente e ele tinha, né, se o Piastri mostrou aquele desempenho todo, o Norris também tinha que mostrar. O Norris não mostrou, já estragou a sua corrida na largada. E também a estratégia da McLaren, também assim, eu confesso que também parece que a McLaren deu uma estragadinha na corrida dele, né, porque deixou ele mais tempo na pista, fez ele parar na volta 15, na primeira janela. Na segunda janela ele parou praticamente junto com os outros, né, parou na volta 29, enquanto o Piastri parou na 30, o Hamilton tinha parado na 26, então para teoricamente deixar ele no final com uma condição de pneu melhor, mas não aconteceu. Então assim, também acho que a McLaren errou na estratégia do Norris também. Outro destaque negativo, vou ter que falar para o Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez, assim, pelo resultado, assim, se classificou bem, foi legal, mas ali já foi superado pelo Piastri, foi superado pelo Hamilton na largada, foi superado pelo Piastri, pelo Russell. A Red Bull também, para mim, fez uma estratégia. Não entendi a estratégia da Red Bull também, né? Ou seja, parou o Pérez na volta 11, deixou ele 10 voltas, parou de novo para colocar o pneu duro, praticamente metade da corrida, também não ajudou muito a estratégia, mas o desempenho do Pérez também não chegou em sétimo e tal, mas cara, muito abaixo do que o piloto da Red Bull precisa entregar, e dizem, né, que ele agora nessas férias a gente vai ter a definição, se ele vai realmente ficar na Red Bull, se ele não vai. Viram ali o Christian Horner conversando com o Daniel Ricciardo depois da corrida, o Ricciardo que pontuou, legal, mas sinceramente, assim, eu não sei, assim, eu acho que o Pérez devia sair. Agora, se eu fosse eu colocaria o Tsunoda, não colocaria o Ricciardo não. Embora o Tsunoda nessa corrida não tenha feito uma boa corrida, mas na temporada ele tá melhor, e o Ricciardo já teve a chance dele, na Red Bull, e saiu porque quis. Então, para mim, eu colocaria deixaria o Tsunoda terminar esse ano na Red Bull, colocaria o Lawson na AlphaTauri, e aí, ó, Tsunoda, se você for bem nessa segunda metade da temporada, você fica na Red Bull para o ano que vem. Se você não for bem, a gente vai botar o Lawson no seu lugar na Red Bull, você volta para Racing Bulls, e o Ricardo, você já teve sua chance, tal, legal, obrigado, o Tsunoda tá melhor que você, e é isso aí, você vai continuar aqui na Racing Bulls, e o Pérez, você vai descansar. É isso que eu faria. Mas vamos ver o que vai acontecer, tô ansioso para ver se vai haver alguma definição, se vai de fato haver alguma mudança, simplesmente a Red Bull fala, não, vamos ficar com o Pérez mesmo e vida que segue. Último destaque negativo, eu vou dar para o Carlos Sainz, porque tá apagado nas últimas corridas, e também a estratégia dele, não entendi nada, né? Largou de pneu duro, parou na volta 20, aí parou depois de 8 voltas de novo, ou seja, não entendi. Se largou de pneu duro, por que talvez não tentasse uma estratégia de uma parada também, assim como o George Russell? Ou então, se fosse para fazer 2 paradas, sei lá, parasse mais, né, deixasse ele mais tempo na corrida de pneus macios, de pneus médios ali,
e de repente, sei lá, voltasse no final, talvez até com pneu macio, por que não? Não sei. Mas acho que a estratégia não foi boa da Ferrari, mas também eu acho que o Carlos Sainz também não teve um bom desempenho, ficou apagado, não apareceu. Assim, para quem tá precisando se mostrar no mercado, eu acho que ele tá deixando a desejar aí, principalmente nas últimas etapas. Fala pessoal, aproveitando que eu tô falando do Carlos Sainz, enquanto eu editava o vídeo aqui, saiu a informação de que o Carlos Sainz foi confirmado, vai ser piloto da Williams para a temporada de 2025. Pode ser que muita gente pense que, mas ele tá descendo de degrau. Porque as opções não eram muitas, né? As opções seriam Alpine e Mercedes ou a própria Williams. A Mercedes não define, o Sainz acho que nunca foi muito cogitado na Mercedes, embora para mim seria o caminho natural, mas vai para a Williams, e a Williams, assim como a McLaren já foi uma equipe grande, e a Williams, e assim como a McLaren há tempos atrás também era uma equipe de fim de grid lá, que estava lá embaixo e conseguiu evoluir e chegar no ponto que a gente está vendo hoje. Tomara que isso aconteça também com a Williams, né? Que o Carlos Sainz possa ter um carro aí em melhores condições e não ficar brigando lá no fim do grid. Certo, pessoal? Então esses foram aí os destaques desse GP da Bélgica, corrida agora só daqui 3 semanas, se eu não me engano, GP da Holanda, e é isso aí, nós continuaremos aqui no canal com a nossa série relembrando a temporada de 1984, então fiquem ligados aqui no canal, o canal não vai tirar férias, é isso aí, deixa aqui também nos comentários os destaques para vocês aí. Minha cachorra resolve aqui bem na despedida, né? Não vou cortar não, vou deixar, tá? Certo, pessoal? Porque, ó, a pequenininha, a minha esposa abriu a porta, a pequenininha entrou, e aí agora a outra velhinha tá querendo entrar também, ela fica latindo, tá? Então, enfim, mas é isso aí. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.